sejam bem-vindos a mais um Evcast. Para você que não me conhece, eu sou a Evelyn Quintana e a gente está aqui num episódio muito especial. Mas antes, eu quero pedir para você seguir o nosso canal aqui no YouTube, curtir, comentar, compartilhar com a família, com seus amigos, porque tem muita história bacana aqui no canal. E a história de hoje, assim, a pessoa, né, a convidada que eu trouxe aqui é muito especial para mim. E eu tenho certeza que se você é da região de Campinas, da região sul de Minas, vai conhecer ela. Vamos lá apresentar? Natália Assis, seja Olá. bem-vinda. Ou melhor, Nath Assis, né? Isso, pode me chamar de Nath, eu gosto que me chamem de Nath, tudo bem? Prazer te receber aqui, Prazer tô é muito todo feliz meu, que obrigada você pelo convite. aceitou meu convite. Que bom que deu certo, que a gente conseguiu ajustar a agenda. Sim. E tô muito feliz de estar aqui com vocês. Eu Ah. adoro podcast, eu gosto de conversar, dessa conversa descontraída, desse bate-papo menos engessado, né? Na TV é tudo muito exatamente. certinho, então assim, no podcast eu gosto bastante. Que bom que você tá aqui. Obrigada Obrigada a mais uma vocês. vez. E agora a gente vai conversar. A gente quer saber quem que é a Natália por trás das câmeras, né? Mas antes a gente vai falar o que a Natália faz, né? A Natália é jornalista, Isso. é consultora de imagem. Sim. Ela é palestrante, mentora de marketing Isso. e você faz também, como que fala? Mestre de cerimônias. Isso, Mestre de isso. cerimônias. Nossa, eu fugiu aqui a Tem palavra. problema. Na verdade, o trabalho de mestre de cerimônia e de palestrante acaba sendo mesmo junto mesma ali com o coisa. jornalismo, né? Uhum. Então, eu sou jornalista, apresentadora de TV, fui para a área da consultoria de imagem também, que é algo muito interessante que eu estou gostando muito desse universo. Fiz 2 cursos, né, de formação no ano passado, e a consultoria de imagem é uma forma de ajudar as mulheres a se vestirem melhor, a transmitir uma imagem que elas desejam, tanto na vida profissional como também na vida pessoal. E tem a questão do marketing digital também, que é algo que eu me especializei, estudei bastante, estudo ainda, para poder aplicar na minha vida e também aplicar num projeto que a gente tem chamado Construa um Perfil de Sucesso. Eu e uma turma de amigos aí, a gente se juntou para fazer esse projeto e ajudar as pessoas, então, a alavancarem as redes sociais. Hoje tudo é rede social, né? Com Então, certeza, gira em torno do Instagram, do YouTube, Facebook tudo, até, tudo. enfim, tudo é rede social. Então, a gente juntou essa turma, né? 4 pessoas, 4 mentores, para poder fazer, então, esse projeto. A gente tem o curso online e também um evento presencial. Que bacana. Vamos falar então, já começar falando sobre esse assunto. Quem que é a equipe, né? Eu que já sigo, já sei quem são as pessoas, mas vamos contar aí o que cada um faz, Vamos. qual que é a participação deles. Legal, vamos lá então. A gente tem 4 mentores, né? Eu fico por conta da parte de marketing digital, né? Durante o nosso curso, durante o nosso evento presencial, que vai acontecer inclusive aqui em Campinas, dia 13 de maio, a gente fala sobre, eu falo, né? A minha parte falo sobre estratégias para poder crescer no digital e para construir um relacionamento com a audiência. Isso começou quando eu mudei para Campinas. Por quê? Porque quando eu mudei para cá, eu tinha 7 mil seguidores no Instagram. Eu lembro direitinho, quando eu saí do sul de Minas e vim trabalhar por aqui. E aí eu assustei porque começaram a chegar muitas pessoas na minha rede social. Rapidamente eu passei dos 10 mil e foi chegando muita gente. E aí eu comecei a pensar, falei, poxa, o que eu vou fazer com tanto seguidor? Até então minha rede social não era profissional. Eu postava uma coisa ou outra da TV, ou então postava muita coisa da minha vida pessoal, enfim. A gente se preocupa com o conteúdo, né? A gente quer Então, trazer alguma coisa que seja interessante e tenha mais, né, a visão deles, né, a ver isso. com o público, né? Exatamente. Eu pensei, poxa, tanta gente aqui me seguindo, de que forma que eu posso ser útil para essas pessoas, né? Então eu comecei a aplicar algumas coisas na minha rede social, abrir caixinha para conversar, para falar um pouco sobre os bastidores de TV, e foi chegando cada vez mais pessoas. Então hoje eu passei dos 40 mil. Ai, que bacana. E eu olho esse número e falo, gente, como pode, né? Cheguei aqui com 7 mil e hoje eu tenho 40 mil pessoas me acompanhando. Isso é muito gratificante. Claro que nem todos os 40 mil estão ali vendo tudo, né? A gente sabe como é que funciona a rede social. Mas eu consegui construir uma relação muito boa com a minha rede social, com os meus seguidores. E aí eu comecei a estudar esse assunto, bem quando entrou a pandemia. A gente estava mais de home office, né? Então, eu saía só para trabalhar, fazia o meu trabalho e voltava rapidamente para casa. Então, eu falei, poxa, como é que eu vou preencher o meu tempo? Comecei a estudar marketing digital e foi muito bom para mim. E aí, quando um dia a gente foi tomar um café, eu e o Edu, né, que apresenta lá o jornal com a gente,
E a gente teve uma ideia, poxa, vamos fazer um evento presencial? Então ele vai na área da comunicação, né, da oratória, de Uhum. como vender no digital, de como conversar com a sua audiência, de como aparecer nos stories. Tem muita gente que tem timidez, né, Dificuldade, né? dificuldade mesmo de aparecer, de conversar, de botar a cara. Então ele vai nessa pegada mesmo ali com o pessoal. Tem a Chinarli Brambila, que é a esposa do Edu, Ah, que e ela é legal. uma graça. Ela é a consultora de imagem da nossa imersão. E ela fala sobre a imagem no digital, a reputação no digital, como construir uma boa imagem, né? Tem o Rodrigo Coutinho, que é filmmaker, e ele tem produtora também de vídeo. Ele faz produção de audiovisual para várias empresas grandes aqui da região. E ele é jovem, sabe? Ele tem umas ideias muito bacanas e a gente chama ele nessa parte, ele entra nessa parte de gravação e edição de vídeos. Uhum. E tem. Eu falei todos, né? E eu. Já é você. E tem o Léo, meu noivo, que tá no setor financeiro, ele que cuida de tudo ali Cuida nos de tudo. bastidores, né? Ah, que interessante, bacana essa ideia. Então, dia 13 de maio, você aí que quer se firmar, né, na rede social, aperfeiçoar aí, temos o curso da Nath, Isso. o Construindo um Perfil de Sucesso. Construa um perfil de Construa. sucesso.com.br, Vou entra lá que você acessa, tem ali todo o cronograma, né? Vai ser um dia inteiro de palestras, isso é muito bom, um contato próximo ali com o pessoal, e não é nem uma coisa burocrática de palestras ali, todo mundo quietinho assistindo. Não, a gente interage mesmo com o público, a gente conversa, a gente almoça junto, então é uma experiência muito legal. Bem bacana. Eu acho que eu preciso desse curso. Vou me inscrever Vai lá. lá, se inscreve. E quem não puder ir nessa data, a gente vai fazer outros Outras eventos. E pode seguir a nossa página no imersões. Instagram também, @construa um perfil de sucesso, que a gente posta bastante conteúdo sobre Vou rede deixar social. aqui então o arroba para vocês seguirem lá. Nath, mas como começou assim a sua paixão por jornalismo? Vamos entender como tudo começou. Então, quando eu era adolescente, desde criança, na verdade, eu sempre gostei muito de ler, eu sempre me interessei por histórias. Sempre gostei dessa parte de contar histórias, de revelar histórias, de acompanhar personagens, pessoas. Então eu fui meio que caminhando para o jornalismo, né? Quando eu fiz 17 anos, né, que já era na época de eu prestar vestibular, minha família, e aí, o que que você vai fazer, né? E eu falei, acho que eu vou fazer direito. Sabe, quando dá a dúvida? E aí eu lembro que, será direito e tal. Depois eu fui pensar em psicologia. Eu falei, será que eu faço? Será que tem a ver comigo? E aí eu lembro que tenho uma prima que é jornalista também, e a gente conversou bastante sobre isso e tal, e eu falei, quer saber, eu vou prestar jornalismo. Prestei, passei, e falei, vou fazer. E aí nunca mais parei. Nunca mais Nunca parou. mais. Não tinha uma paixão assim pelo jornalismo, né? Nossa, vou ser jornalista, vou trabalhar com TV. Não, nunca tive isso. Uhum. As coisas foram acontecendo, foram fluindo. Eu gostava muito de ler, eu gostava muito de conversar, eu gostava muito de tudo relacionado à informação mesmo, né? De acompanhar o noticiário. E aí esse desejo acabou sendo construído dentro de mim e aí eu tô até hoje. E aí, quando você estudava, você já estava trabalhando na área? Ou como que foi esse seu primeiro emprego aí em jornalismo? Então, é bem legal essa história, porque quando eu passei no vestibular, eu fiz faculdade em São João da Boa Vista, que é do lado de Poços de Caldas, que é a minha cidade natal. Eu ia e voltava todos os dias. E antes de começarem as aulas, eu falei, poxa, eu quero arrumar um emprego. E eu lembro que eu saí de jornal em jornal, né? Na época, jornais impressos, tinha uns 7, 6 lá em Poços. Fui levar o meu currículo e eu lembro que um deles falou, mas você nem começou a faculdade ainda? Eu falei, não, mas eu começo mês que vem. Toda empolgada Toda já, empolgada. querendo um emprego. Aí eu consegui um emprego no Jornal da Mantiqueira, que era o principal jornal que tinha lá. E aí eu ajudava o pessoal da redação a fazer, buscar pautas, escrever. Fui ajudando, fui aperfeiçoando ali com eles. Fiquei quase 2 anos no Jornal da Mantiqueira. Mas ao mesmo tempo eu queria muito outras áreas também. Eu queria experimentar a TV, eu queria experimentar assessoria de imprensa. E aí eu lembro que depois eu passei num processo seletivo de estágio para assessoria de imprensa do INSS. E aí eu consegui outro estágio também, eu fiz 2 ao mesmo tempo, eu saí Um do período jornal impresso. diferente, de manhã à tarde. Isso, aí de manhã eu fazia o INSS. E aí eu passei no processo seletivo também da prefeitura, do departamento de água. Então eu fazia 2 estágios em assessoria de imprensa no dia, né? Olha que Então, ao mesmo determinação, tempo, né? Então eu ia de manhã para um estágio, almoçava, né? Levava marmitinha, comia e tal.
depois eu ia para o outro estágio e dali, do centro ali da cidade, do estágio, do trabalho, eu ia para a faculdade. E aí eu chegava em casa só meia-noite, né? Meia-noite, Era né? todo dia assim. Depois, então eu fiquei um ano, quase 2 anos em jornal impresso. Depois eu fiquei um ano nessa de 2 estágios de assessoria de imprensa. E depois eu fui para a TV. Era uma TV local, né? A TV Poços, que existe ainda. Foi a Conheço. principal, é a principal TV lá de Da Poços, né? TV cidade. local. E foi minha primeira experiência em TV. Eu comecei num programa, eles estavam precisando de um programa de uma apresentadora para um programa rural. E eu falei, nossa, mas eu não sei nada desse tema, dessa temática e tal, mas vamos fazer um teste. E aí eu fui, fiz um teste, eu não sei nem como que eu passei, porque eu nunca tinha tido experiência em TV. E aí eu comecei apresentando esse jornal, depois eu virei estagiária mesmo da TV, então eu produzia pautas, e ao mesmo tempo TV local te dá a oportunidade de você aparecer no vídeo mesmo sendo estagiário, né? Uhum. Então eu comecei a fazer algumas matérias, de vez em quando eu apresentava o jornal principal da casa, Ah, que e ali foi a minha legal. primeira experiência em TV. Ah, E aí eu então, fiquei até me formar. então você começou bem cedo Sim. essa carreira de TV, né? Comecei procurando antes da Antes mesmo da faculdade, faculdade. Nossa, das isso que é aulas. legal, né? Você vê a determinação da pessoa em querer seguir a carreira. E assim, nossa, super admirada com essa história. E, Nath, e depois, assim, você saiu da TV local, como é que você chegou até a IPTV? Como que foi a sua entrada na IPTV? Então, a IPTV, desde o terceiro ano de faculdade, eu já mandava o meu currículo. E eu lembro que demorava muito para abrir um processo seletivo para estágio, né? E tinha uma vaga em Poços, porque eles tinham uma sucursal, né, um escritório em Poços de Caldas, com poucas equipes, e tinha uma vaga de estagiário lá. Só que demorava para abrir. Então, eu lembro que eu tentei participar de um processo seletivo, só que eu tinha acabado de entrar na TV Poços, que me dava essas oportunidades de vídeo, então eu acabei não Uhum. fazendo o processo seletivo da IPTV. Só que eu sempre quis trabalhar na IPTV, né? E aí eu lembro que eu terminei a faculdade, mandei meu currículo de novo, mandei vídeos que eu já tinha um portfólio, nada de retorno. E o que que eu fiz? Eu recebi uma proposta aqui em Campinas da TVB, na época. Não sei se você Sim. lembra da TVB. Sim. Eles estavam Era do reformulando. SBT. Isso, era do SBT. Eles estavam reformulando e tal. E, topa vir pra cá? Eu falei, topo. E vim pra Campinas, fiquei 6 meses, e aí deu 6 meses, eu continuava mandando currículo pra IPTV do Sul de Minas, pra IPTV daqui. Aí o Sul de Minas me chamou pra fazer uma entrevista e pra fazer um teste de estúdio. E aí eu lembro que eu fui no fim de semana lá em Varginha, fiz um teste e não passei na primeira vez, que na verdade eles abriram um processo seletivo para reportagem. Eu era repórter na TVB. E aí, faz a entrevista, tal, fiz uma entrevista com psicóloga, não passei. Na TVB você foi só Repórter, repórter. isso. E aí eu não passei nesse processo seletivo da IPTV, e eu fiquei arrasada. E era pra qual função? Desculpa, Na era IPTV era repórter também. repórter também. Isso. Então, só recapitulando. Surgiu uma vaga na IPTV de repórter. Falei, eu vou tentar. Tentei, fiz uma entrevista com uma psicóloga. Não passei, escolheram outra pessoa. Eu fiquei arrasada, né? Ai, Nossa, meu toda Deus, toda frustrada. frustrada. E eu era nova, eu tinha 22 anos, né? A gente acha Naquela que. expectativa de, ai, eu vou pra IPTV lá. Vou estar perto Então, de casa sim, também. vou estar perto de casa. E aí não rolou. Aí passou um pouquinho, uns 3, 4 meses, eles me ligaram de novo, falando que tinha uma vaga para apresentação, se eu queria fazer um teste. Aí eu fui para Varginha, fiz um teste no estúdio, só que eu já estava um pouco desacreditada. Eu falei, não passei antes, será que eu vou passar agora? Aí eu passei. Ai, que bênção. Aí eles me fizeram a proposta, aí eu fui para o sul de Minas, onde eu fiquei 8 anos lá em Varginha Nossa, trabalhando. bastante tempo, né? Bastante tempo, muito tempo. E essa sua passagem lá, assim, sempre foi jornal ao vivo ou não, na época? Sempre, Sempre ao sempre, vivo. sempre ao vivo. Sempre ao vivo. Um friozinho na barriga. Muito, Qual é a sensação muito. da primeira apresentação ao vivo? Nossa, eu lembro que eu tava assim. Eu era muito nova, né? Eu tinha 22 anos quando eu estreiei na bancada da IPTV. E eu lembro que, apesar de muito nova e tá trabalhando, batalhando desde cedo, mesmo assim a gente ainda é um pouco imaturo, né? Então eu acho que eu não tinha aquela noção da responsabilidade que eu tinha ali, né? Então, na época que eu estreiei, o jornal era apresentado por 2 pessoas. Então, era eu e um colega, era o Rodrigo Amâncio. Você deve lembrar dele, Lembro. porque ele ficou muitos anos Uhum. apresentando também junto comigo. Então, ele praticamente segurava ali o jornal, né? Eu aprendi muito com ele. Mas eu lembro que no primeiro dia, meus pais brincam, falam, nossa, você estava com o olho arregalado desse tamanho no primeiro dia. E realmente eu estava assustada.
Mas depois foi passando. Foi passando, vai acostumando, né? Ai, vai acostumando. E assim, no começo, você cometeu alguma gafe que você falou assim, meu Deus, não gosto nem de lembrar, porque às vezes Sempre acontece, tem, né? sempre tem. Às vezes você erra o nome de uma cidade, às vezes você não está habituado a falar, ou então você erra o nome de um entrevistado. Já, às vezes, né, chama um VT, não Não entra, aí você entra. fica lá, meu Deus, o que que eu E faço? agora, né? Fica perdido, né? Hoje em dia Tem eu tiro de improviso. letra, mas na época era pra mim bem constrangedor. Uhum. Hoje em dia Não, não, hoje em hoje dia eu já tô tá. acostumada. Já tá fácil, né? É. E assim, na época ainda lá em Varginha, teve alguma matéria, alguma coisa assim que te marcou lá na época? Teve sim, uma matéria positiva, inclusive, duas. As pessoas perguntam muito isso, alguma matéria marcante, alguma reportagem marcante, as pessoas acham que a gente vai falar de crimes, de alguma coisa nesse Uhum. sentido. Não, uma das matérias mais emocionantes que eu fiz, eu sou católica, foi quando teve a beatificação da Inha Chica, em Baipendi, no sul de Minas, né? E também de Padre Vitor, em Três Pontas. Então eu gostei muito de cobrir, na época eu era repórter, eu fui apresentadora na IPTV Sul de Minas, depois eu fui repórter, depois eu voltei para apresentação. Então Uhum. eu executei várias funções lá. E na época que eu era repórter, eu cobri a beatificação. E foi maravilhoso. Foi assim, um- uma energia muito boa, um contato ali com pessoas realmente com fé, histórias de milagres. Então, para mim, foi muito marcante. Foi uma das coisas mais deliciosas, assim, de De cobrir. fazer, de cobrir. Isso. Que interessante. Que eu não lembro desses casos, mas deve ter sido, o quê? No começo da sua carreira lá? 2013, depois o Ah, Padre tá. Vitor foi um pouco mais pra frente. E Sei. teve outra coisa que me marcou também bastante. Eu fiz uma série especial sobre a Serra da Mantiqueira. E a gente Hum, acompanhou a Serra da Mantiqueira durante todas as estações. Então a gente mostrou a Serra da Mantiqueira na primavera, a Serra da Mantiqueira no outono, no que inverno interessante. e também no verão. Então no verão a questão das águas da Mantiqueira, no outono a cultura do pinhão, né, que é muito Uhum, que é forte que lá é na região. forte em algumas cidades da região da Serra da Mantiqueira. Também falei sobre o turismo de aventura, subi o Pico das Agulhas Negras, né? Ah, que Que é uma das legal. montanhas mais altas do Brasil. Então a gente Nath subiu duas aventureira. vezes. Aventureira. Super aventureira. Nem acreditei quando eu subi. Subi O duas gostoso de vezes. reportagem é isso, né? Que você vai, Desafio, né? conhece, enfrenta desafios, né? Eu acho É. que é uma parte gostosa, assim, do jornalismo. Eu lembro que a primeira vez que a gente subiu tava um dia muito fechado, nublado, e eu senti muito medo, mas a gente foi até o pico. E a segunda vez que a gente subiu gravando também, a gente subiu num dia ensolarado, maravilhoso, Bem e lindo. com um grupo de holandeses. Olha. Então foi muito legal mostrar essa experiência. E aí no inverno, frio, né, as cidades turísticas como Campos do Jordão, Monte Verde e também a primavera, a estação das flores, das aves, foi maravilhoso. A gente Ah, ficou um ano imagino, que gravando, então a gente delícia fazer. viajava em temporadas, ficava fora gravando e depois voltava. E a gente fez acho que 9 episódios dessa série, então foi uma coisa bem marcante pra mim. Nossa, que gostoso, eu imagino, né? Curtir, assim, A a natureza, né? natureza, né? E Nath, você ficou um tempo lá em Varginha, depois você veio para Campinas. É, Conta aí pra gente essa transição, né, de lá pra cá, o que que te trouxe pra cá? Eu tinha muita vontade de trabalhar numa cidade maior, né? Numa praça maior da IPTV. Então, sul de Minas, São Carlos e IPTV Ribeirão Preto e Campinas são todos do grupo IPTV, mas eu queria trabalhar na principal delas, que é a matriz, né? Que é a Campinas. Então, eu tinha muita vontade de vir para cá. Eu já estava buscando essa oportunidade há um tempo, até que a gente fez um encontro de todas as praças da IPTV e eu tive acesso a uma das gerentes, né? E eu falei pra ela, eu falei, olha, eu tenho muita vontade de trabalhar numa cidade maior, de trabalhar na IPTV Campinas, como é que poderia ser essa minha transição? E aí ela falou, ó, vamos fazer o seguinte, tem muita gente que quer vir para Campinas, que quer trabalhar em Campinas, então isso acaba gerando uma demora na abertura de vagas, ou então de conseguir trazer todo mundo, né, que deseja. Aí eu vim pra cá fazer um teste, como repórter e apresentadora no Sul de Minas, vim pra cá fazer uma semana na reportagem. E aí eu lembro que eu fiquei uma semana trabalhando, fiz entradas ao vivo, fiz reportagens para todos os telejornais e foi tipo uma avaliação, né, para ver se eu me adaptava. Porque muita gente acha que é a mesma emissora, mas é completamente diferente o Uhum, ritmo de trabalho. Minas é muito mais tranquilo, as pautas são mais rurais, ou então não acontece tantos factuais, né, notícias policiais, como uhum, aqui numa como grande aqui. cidade, né, numa metrópole. E a IPTV daqui, ela abrange uma
quantidade de cidades maior? Não, Ou não. não? O sul de Minas tem mais cidades na área É? de cobertura, só que são cidades muito pequenas. Entendi. Então, por exemplo, o sul de Minas não tem uma cidade principal. Tem três principais, que é Varginha, Poços de Caldas e Pouso Alegre. Uhum. Essas três cidades, no máximo, Poços tem 180 mil habitantes, mais ou menos, Uhum. não passa de 200 mil. Pouso Alegre um pouco menor, Varginha 100 mil habitantes. Então, não tem aquela principal cidade, diferente de Campinas, que é uma cidade imensa e que é a principal da nossa região, e que a gente tem outras cidades também, Uhum. da área de cobertura são 49, que são cidades grandes também. Uhum. Então, existe uma diferença nisso, né? Uhum. E aí, quando eu vim pra cá fazer o teste, eu voltei e falei, poxa, será que um dia vão me chamar, tal? E aí, depois surgiu a oportunidade. Na verdade, surgiu uma oportunidade na apresentação da previsão do tempo aqui. E aí, fizeram um convite. E eu fui muito julgada na época, porque eu apresentava o segunda edição lá no sul de Minas, que é o Jornal da Noite, que é o principal da casa. E todo Pra mundo ser repórter. questionando, nossa, você vai sair do sul de Minas na apresentação para ser apresentadora do tempo? E eu fiquei bem Mas você foi chateada na julgada por época. quem? Por Por colegas? todo mundo, Por pelo público, público? pelo público. Eu recebi várias mensagens no meu Facebook, no meu Instagram, das pessoas questionando como assim as pessoas saem de uma cidade para serem apresentadoras em outra, para ter um cargo de destaque, você vai ser menina do tempo. Isso me chateou porque estavam diminuindo uma função que Que é pra você era importante e, também. e é muito importante. A apresentadora do tempo tem muita força no estado de São Paulo, enfim, tem essa. Não diminui o trabalho, não desvaloriza o trabalho da previsão do tempo. Você faz jornalismo da mesma forma. Uhum. E ao mesmo tempo questionando a minha escolha. Como assim, né? Então isso partiu até da minha família, né? Mas eu vim e falei, não, é o que eu sempre quis e eu vou arriscar. E aquele negócio, eu acho que você queria sair de uma cidade do interior pra vir pra uma cidade maior, como você já Exatamente. começou falando. E aí, de repente, assim, é como se você desse um passinho atrás dentro da própria emissora, da própria rede, pra pensar um pouco mais no seu futuro, no Sim. que você ia ganhar lá na frente. Então, assim, esse julgamento, às vezes as pessoas não assimilam exatamente o que a gente está sentindo, que no caso você estava pensando, almejando pro seu futuro, né? Sim, com certeza. É exatamente isso. Eu pensava, não, eu quero tentar, eu vou e vou arriscar. E eu vim, e aí eu fiquei como apresentadora do Tempo. Em 6 meses, eles me convidaram para assumir a apresentação do Bom Dia Cidade. Então, eu fiquei apresentando o Bom Dia Cidade por 4 anos e fazendo a previsão do tempo do primeira edição durante também 4 anos. Então, eu chegava cedo na TV, apresentava o Bom Dia, e depois eu fazia a previsão do tempo no primeira edição. E aí, agora eu fui para a segunda edição. Para a segunda edição. E assim, o Jornal da Manhã era um pouquinho puxado para você, vamos dizer assim. O horário. O horário, né? É. Você se acostumou fácil em acordar, tipo, na madrugada? Então, tudo a gente se adapta, Adapta, né? Eu passei a ter uma rotina muito regrada. Então, eu passei a ter horário para dormir, horário para treinar. Então, por exemplo, a primeira coisa que eu fiz quando falaram para mim, ó, você vai trabalhar no período da manhã, você vai entrar às 6 horas, 5:30 da manhã. Primeira coisa que eu fiz foi procurar uma nutricionista. A minha nutricionista, né? Eu já estava treinando, já estava nessa pegada de vida mais saudável. E aí eu falei para ela, olha, eu vou acordar muito cedo, o que que eu posso fazer? Então a gente já estipulou uma rotina. Meu treino teria que ser no máximo até 6 horas da tarde, para não atrapalhar o meu sono. E eu teria que dormir entre 9 e 9:30 da noite no máximo. Uhum. E a alimentação me ajudou muito nisso. E então eu passei a não ter tanta dificuldade para acordar. Claro que assim, vai chegando na quinta-feira, você já não tá aguentando Não muito. mais. A questão da soneca durante a tarde também eu não fazia essa soneca. Eu tentava guardar esse sono para conseguir dormir às 9 da noite. Café não tomava depois da 1, 2 horas da tarde. Tudo para não influenciar, Uhum. para não atrapalhar o meu sono. E olha que interessante, né? Porque a gente fala assim, ah, vai entrar mais cedo, a única coisa que eu vou fazer é acordar mais cedo. Mas você não, Não. você foi lá, procurou uma nutricionista, se preocupou com Procurei toda a tudo. rotina do dia para não impactar no seu sono. E também no Interessante, desempenho, no né? desempenho, né? Porque se eu tivesse com sono, pensa, chegar para trabalhar com Sem sono, sem disposição disposição, um jornal que está começando e ao vivo. ao vivo, que está começando ali o dia, as coisas estão acontecendo, tem muito acidente, tem muito trânsito, então assim, eu tenho que estar muito ligada. Uhum. Então eu fiz esse acompanhamento com o nutricionista, para mim foi essencial, e eu acostumei, não era tão difícil. Uhum. Chegava às vezes quinta, sexta, eu estava bem cansada, atrapalha um pouco a questão da vida social, porque chegava o final de semana, eu não conseguia ficar até tarde em algum evento, ou então aproveitar muito.
atrapalhava muito sair da rotina. Uhum. Mas eu gostava, não era um problema Não pra era um mim. problema, Nunca é foi um questão de problema. adaptação. Questão de adaptação. Ah, Da mesma forma que agora eu tô adaptada no período da tarde. Ah, que bacana. Ô, Nath, ainda falando do Jornal da Manhã, Hum. eu sempre tive curiosidade em saber como que eram as notícias chegando, assim, do que aconteceu de madrugada, como que funciona a equipe da IPTV em trazer essas notícias. São jornalistas que ficam em campo ou são outras pessoas, casos policiais, né? Como que funciona? Legal essa pergunta. A gente tem uma equipe da madrugada. Na verdade, o Bom Dia Cidade ele começa a ser produzido por volta de 3, 4 horas da tarde do dia anterior. Então, a gente tem uma editora responsável pelo Bom Dia. Então, a partir das 3 horas, ela já começa a ver o que pode ser pauta, o que pode ser ao vivo, o que pode ser ao vivo link na rua, né? O que pode ser reportagem. E a gente tem uma equipe da madrugada, uma equipe de reportagem mesmo. Então, que essa equipe entra às 6 horas da tarde. Temos um produtor também que fica até meia-noite, 1 hora da manhã fazendo ronda. Essa equipe da madrugada fica, às vezes, até mais cedo ali, até amanhecer o dia, dependendo do que acontece. Vai percorrendo setores policiais, vai fazendo ronda também para ver se aconteceu alguma coisa. Tem uma equipe que fica na delegacia, por exemplo. Vai percorrendo. Vai Vou no andando. segundo DP, ver se tem alguma coisa. Vou no primeiro DP agora. E vai vendo o que tem. Tem dia que não tem nada, né? Aham. Mas tem dia que tem, aí eles fecham a matéria, fecham o VT, e aí o editor, que entra por volta das 5, 5 e meia da manhã, edita esse material para entrar no ar às 7 e meia. Entendi. Que E muita coisa vai acontecendo durante o jornal durante também. o jornal, né? Como E eu aí disse, vai chegando acidentes, assim. vai chegando. A gente vão- improvisa. Nath, aconteceu um acidente na Bandeirantes, dá uma olhada aí no Waze, como é que tá, quilômetro tal. Aí eu olho, o que foi? Foi um acidente com carreta e caminhão. E aí eu pego e falo, acidente, mostro o Waze. Ou então, se a gente tem imagem, a gente roda a imagem, mas é tudo improviso. As coisas vão chegando ali em cima da hora. Nossa, deve dar. É, Você já tá acostumada. Eu falo que eu acho que eu ficaria preocupada, assim, de improviso, né? eu acho que a questão do improviso é uma conversa com as pessoas, né? Então, eu tô ali no jornal, mas eu tô à Não é vontade. fácil pra você lidar. Então, assim, a notícia vai chegar, pode acontecer alguma coisa, a gente tá ao vivo. Então, Tá a acontecendo. gente tem que ter esse jogo de cintura, né? Então, se chegou alguma informação, a gente tem que dar. Muitas vezes não dá tempo de colocar no TP, que é aquele teleprompter que a gente lê. E o pessoal pergunta, mas você lê tudo? A gente lê algumas coisas que estão escritas ali. Só que como a gente vai fazendo o jornal durante a tarde, durante a manhã, a gente está a par de todos os assuntos. Então, a gente participa da reunião de pauta, a gente sabe o que está acontecendo. Fulano está fazendo tal matéria. Eu sei qual que é, por que está fazendo isso e tal, tal, tal. Então, a gente já está por dentro de todos os assuntos. Então, por exemplo, o TP tá lá. Caiu o TP, a gente já sabe mais ou menos o que é o assunto. vai, Então, você vai acaba ser falado. improvisando. Entendi. Ô, Nath, agora uma curiosidade minha, que assim... Eu falo bastante, né? eu gosto de Falo ouvir. muito, eu gosto de conversar. Ô, Nath, uma curiosidade minha é em relação aos looks da apresentadora. Legal. Os looks, como que funciona? É da IPTV? Tem uma consultora de imagem lá? Ou você como consultora? Como que funciona lá? Você que se arruma? Você que escolhe? A gente recebe roupas da IPTV. Tem uma pessoa responsável que faz a compra das roupas pra gente, tem as nossas medidas, sabe mais ou menos o nosso gosto pessoal. E ela faz essa compra de roupas pra gente. A gente recebe essa roupa e fica pra gente. Então, assim, eu posso usar a roupa em outro lugar também. E as combinações, geralmente, a pessoa que faz, eu, né? Então, eu faço essa combinação, eu vou adaptando ali. O pessoal fala, Nath, você tem muita roupa. Eu não tenho muita roupa. Eu combino ela de formas Combina bem. diferentes. Entendi. De formas diferentes. Porque eu dificilmente vejo você repetindo roupa Então, na eu repito muita. É que eu troco ali, entendeu? Às vezes é a mesma calça, mas com uma blusa diferente. Às vezes é o mesmo blazer, mas com uma calça diferente. Então, e aí eu demoro um pouquinho, né, pra repetir essa peça, essa combinação, pra não ficar marcada. Entendi. Ô, Nath, outro dia eu vi você fazendo um stories antes de entrar no jornal. Você mesmo se maquiando, se arrumando. Eu acho que vocês tinham um maquiador lá, não tem? A gente tem. É que eles trocaram agora, e aí a gente tá um tempo sem, porque tá nesse período de contratação, né, essa questão burocrática. E aí sobra pra você, Aí sobra pra gente, Mas também é é tranquilo, tranquilo. Não fica assim uma maquiagem profissional, né? Claro que a ajuda de um profissional é muito melhor, mas a gente se vira. Aliás, eu falo isso pra todo mundo que quer trabalhar com TV. Tem que aprender a se virar, tem que saber fazer uma maquiagem básica,
tem que estar bem alinhado, bem arrumado, e não esperar depender de alguém para fazer isso em você. Né? Você tem que estar. E falando da consultoria de imagem, como que isso surgiu na sua vida? Surgiu justamente por causa dessa pergunta que você fez. Começaram a chegar muitas e muitas perguntas para mim. Nath, da onde é o seu look? Nath, onde você compra suas roupas? Nath, como que você faz essas combinações? Muitas e muitas perguntas de mulheres em relação a isso. E não é futilidade, como muitos pensam. A forma como você se veste pode abrir portas para você, pode transmitir uma credibilidade. Tudo depende da sua imagem, né? A sua imagem diz muito. Então eu falei, poxa, será que eu posso tentar ir para essa área? E aí eu comecei a estudar consultoria de imagem. Na verdade, eu fiz a consultoria como uma profissional, depois eu fiz o curso com ela para ser consultora de imagem, depois eu fiz um outro curso em São Paulo. Eu fiz o primeiro curso com a Marina Naves, que é de BH, que eu sou super fã dela, maravilhosa, ela é de Boa Esperança, no sul de Minas, e ela cresceu muito. E fiz a consultoria, ela fez a minha consultoria, depois eu fiz o curso dela. Fui aluna dela, sou aluna dela ainda. E depois eu fiz com a Débora Martini em São Paulo, o processo de coloração pessoal e tudo mais. E aí eu comecei a ir para esse universo também e comecei a gostar muito, porque é uma forma de ajudar as mulheres, né? Muitas mulheres às vezes me veem ali na TV e falam, Nath, como que você consegue fazer uma combinação dessa? E eu explico, é tão simples. Eu coloco elas para pensarem um pouquinho, a questão de treinar o olhar também, sabe? Do que é bom, do que é o ruim, do que é belo, do que não é. E aí é gostoso de trabalhar gostoso. com isso, né? Eu tô gostando muito de fazer. Ah, que E a gente legal. fala muitas coisas dentro da consultoria de imagem, né? A gente fala de coloração pessoal, a gente fala de combinação de cores, tipo físico. A gente consegue realçar algumas partes que a mulher gosta e também disfarçar outras partes que ela não gosta. Então é um processo muito legal. E as suas amigas lá da IPTV, tudo vem assim em cima da Nath. Nath, me ajuda aqui. Pergunta um pouquinho às vezes. Ah, que gostoso. Ô, Nath, então a gente vê que você, assim, tá sempre empenhada em se preparar e a melhorar, né, na sua profissão. Você é uma pessoa que fala muito bem, tá lá como apresentadora, é uma responsabilidade imensa. Você se prepara com isso também, com fonoaudiologia, alguma coisa? Faz ainda, já fez? Sim, a gente tem fonoaudióloga. Lá na IPTV. Na IPTV. Quando eu comecei a fazer estágio em televisão, eu ganhava R$ 300 por mês. Eu lembro direitinho, eu ganhava R$ 300. Sabe o que eu fazia com esses R$ 300? Eu pagava uma fonoaudióloga. Olha só. Porque eu morava ainda com os meus pais, né? Eu tinha esse apoio. E aí eu falei, poxa, o que eu vou fazer com esse dinheiro? E aí eu procurei uma fonoaudióloga e comecei a fazer a fono justamente para poder melhorar a dicção, melhorar a respiração. E aí depois, quando eu entrei na IPTV, aí sim a gente tem uma fonoaudióloga dentro da emissora para poder fazer alguns ajustes, para ensinar alguns exercícios para poder aquecer a voz, para poder melhorar a dicção. Então, são exercícios que a gente já sabe e que vai praticando ao longo do dia. Então, às vezes eu estou ali escrevendo um texto e estou fazendo um exercício aqui com a voz, com a língua. Já vou me preparando. Um pouquinho antes de gravar um texto também, eu faço um aquecimento. Mas é coisa rápida, assim. Coisa rápida, né? Nath, vamos lá. Eu preparei algumas pautinhas aqui. O nosso horário acho que já tá acabando. Eu falo Kai? muito, né? A gente tá no finalzinho. Mas assim, eu queria conversar muito mais com você. Eu venho outras vezes. Eu vou te trazer. Que legal, eu adorei. Eu adoro podcast. Aí tem mais coisas que eu quero te perguntar. Mas assim, pra gente ir finalizando, assim, já que a gente tá com o tempo curto, né? Vamos falar um pouquinho de relacionamento? Vamos. A gente fala um pouco aqui no canal sobre maternidade, família e tudo mais. E aí, eu te acompanho um pouco aí no Instagram, né? Um pouco não, né? Já há bastante tempo, desde a época lá de Varginha, né? Que eu passei uma temporada em Minas. E aí, Nath, conta aí pra gente como é que você conheceu seu noivo, né? Sim. Conta pra gente. Eu conheci ele na IPTV. Quando eu mudei pra cá, ele trabalhava no jornalismo. Eu também estava trabalhando no jornalismo. Eu estava passando por um processo de separação. Então, eu estava terminando um relacionamento e foi uma fase muito difícil pra mim. Muito... todo término, né? É muito difícil. ruim, é difícil. E a gente começou a trabalhar junto e tal. Ele também estava saindo de um relacionamento. Mas, obviamente, que, assim, eu não queria relacionamento de novo, né? Eu falei, nossa, agora eu quero ficar um tempo sozinha, quero cuidar de mim. Mas a gente não manda no coração, né? E aí a gente começou a ficar, e aí veio a pandemia, a gente se fortaleceu mais ainda.
E a gente já vai ir para quase 4 anos juntos. Ai, que gostoso. É. Então ele Tô trabalha com noiva você. agora. Ai, parabéns. Obrigada. E ele então trabalha na EPTV também? O que que ele Sim, faz ele lá? era editor de texto quando eu entrei e hoje ele é do programa Terra da Gente. Ele é editor do Terra da Gente, ele faz algumas viagens também com o pessoal e estamos juntos aí. Ah, então. Ele trabalha em outro departamento agora, voltado para a natureza, ele gosta bastante dessa área. E já tem o que mais de 1 ano que ele está no Terra. Ele viaja bastante. então. Viaja, ele estava viajando recentemente, ele ficou 10 dias fora. Foi Vocês lá para moram Mato Grosso, juntos? moramos juntos. E vocês estão noivos então? Pensam, falam em casamento? Sim, a gente vai casar agora em junho. Que delícia! Tô dando essa notícia em primeira mão aqui pra Ai, vocês. olha Ninguém só, sabe. que honra, que Ninguém honra aqui sabe. no canal no Webcast. Na verdade, assim, os convidados Mas já sabem que vai já ser receberam o convite. convite, mas vai ser algo bem Ai, restrito que e tal. E Vai ser aqui em Campinas? vai ser lá em Lá em Minas. Poços? Ele é de Santa Rita do Sapucaí. Então vocês assim, eu decidiram conheci casar um lá. mineiro aqui. A gente decidiu casar lá porque a família dele é maior do que a minha, bem maior, então fica mais fácil a minha família sair de Eu Poços. perguntando Campinas, gente, onde que a pessoa... Poderia ser também, né? Mas a gente resolveu fazer em Minas, né, em Santa Rita. Os avós deles são mais velhinhos, então a gente tem esse cuidado também, para eles não precisarem pegar a estrada. Entendi. Então a gente Santa vai Rita é perto de Poços? Eu É não umas conheço 2 horas. É essa perto de cidade. Pouso Alegre. Ah, perto tá, é de... mais uma outra região. Isso, é. Pouso Alegre eu conheço. É que eu sou de Guaxupé, então é mais... É o outro lado É de o outro Poços, lado, né? isso, é. Ah, que legal. Parabéns pelo casamento. Obrigada. E assim, é claro que falar sobre gravidez ainda é muito cedo, porque você nem casou ainda, né? Aham. Mas assim, vocês falam sobre essa Sim. questão, em ter filhos, sonham com isso? Vocês já falam a longo prazo, depois de tanto tempo de casamento, a gente planeja ou A gente não colocou prazos, não a gente colocou quer, prazo? né? A gente Mas tem quer, muita vontade. Tem muita vontade, a gente não colocou prazos, mas a gente quer tentar. E a gente quer muito ter um filho, porque para mim é o principal da vida, né? É você construir uma família, é você nada contra quem não quer ter filhos, cada um escolhe, né? Cada um tem a sua decisão, respeito totalmente. Mas eu tenho vontade, sim, de ser mãe, tenho vontade de ter filhos. Eu tenho vontade de ter um só, mas o Léo fala que tem que ter um irmãozinho, tem que crescer junto com o irmão. Eu falo, vamos ver, vamos esperar vir o primeiro, né? Vamos ver quem sabe. Ele é filho único ou ele tem Não, irmãos? ele tem 2 irmãs. Ele tem 2 irmãs. Ele tem 2 irmãs, eles são super unidos. E ele fala, não, tem que ter. Um dia Uma ele falou companhia. pra mim. Um dia ele falou assim, imagina você sem o seu tio, sem a sua tia, né? Os irmãos dos meus pais. Eu falei, nossa, é verdade. Faz todo sentido. Então, assim, a gente quer muito ter filhos. Ai, que bacana. Tomara que Vai isso dar se tudo concretize certo, vai se quanto antes. concretizar depois do casamento. A gente vai acompanhar Deus aí nas quiser. redes sociais, hein? Quero ver lá. Vou postar. Ah, isso aí. Nath, a gente vai encerrar aqui o nosso bate-papo por conta do horário. Você também tem que entrar daqui a pouco, né? No daqui a pouco eu vou pro trabalho. trabalho já. Ela vai sair daqui direto, né? Eu Nath, chego meio-dia, meio-dia e meia, meio-dia... Quase 1 hora da tarde eu já tô lá na TV. Ah, isso aí. Nath, muito, muito obrigada Eu mesmo que por aceitar agradeço. vir aqui no Webcast, esse bate-papo, conversar com a gente um pouco sobre sua carreira, sobre o seu relacionamento. Acho que eu nunca tinha ouvido você falar muito sobre isso, né? Apesar de ter sido super rápido aqui. E é isso, espero que você tenha gostado de ter participado aqui. Adorei. Me senti super à vontade. O pessoal aqui, agradeço a equipe toda, todo mundo que me recebeu. A hora que eu cheguei aqui, desde a hora que eu cheguei até o... Qual que é o nome dele? Caio, Caio, obrigada, nosso viu? editor. E é isso, minha parceirinha de conterrânea, né? Vamos dizer assim, mineirinha. Isso. Ai, que gostoso. Obrigada, Nath. Eu volto em breve. Ai, se Deus Prometo, pra quiser. gente Quero- conversar mais um pouquinho, aprofundar esses assuntos de relacionamento. Ai, adoro falar sobre Eu isso. também gosto muito. Isso aí. Então, É te isso? espero em breve aqui. Tá bom, obrigada. Ah, Nath, deixa eu só perguntar se quer deixar algum recado para as pessoas em relação à carreira. Eu acho Gostaria de que- deixar, sei lá, falar, Posso. reforçar a questão do marketing digital também, Sim, enfim. Eu acho que o principal é nunca deixar de se aprofundar em alguns assuntos, de se atualizar. Isso vale para todas as áreas, não só o jornalismo, não só o marketing, mas qualquer área vale para tudo na vida, né? Você não parar no tempo, você continuar estudando, você continuar se interessando por outros assuntos, se atualizar na sua área e fazer o básico bem feito. Tem gente que não faz o básico, né? E às vezes quer algo muito maior. Então vamos focar no básico bem feito para depois conquistar coisas maiores, ter um pouco mais de paciência, porque a gente vê que hoje a juventude está muito quer tudo de imediato.
e não é bem por aí. A gente tem que ter paciência para conquistar o nosso espaço, as nossas coisas. Dá um passo de cada vez. Dá um passo de cada vez. E é isso. E é isso, e o que eu acho interessante na sua história é que, assim, você foi sempre muito determinada. Você lá não tinha nem se formado, aliás, não tinha nem entrado na faculdade ainda, mas já estava correndo atrás dos seus objetivos, de um estágio, Sim. enfim. Você saiu lá de Minas para vir para um cargo, não vamos dizer que, tipo, onde você foi julgada, né? Um cargo abaixo, talvez, descer um degrauzinho, mas pensando no seu futuro. Então, as pessoas... É interessante isso, né? Deixar como exemplo, porque a gente pode ter sucesso, por mais que a gente dê um passinho atrás, pra gente dar vários outros à frente, né? Sim. E o principal é você tem que estar bem com você mesmo. Não importa se as pessoas acham que você deveria estar em tal lugar, que você deveria estar em tal jornal, ou então fazer tal coisa. Você que tem que saber. É você. É a sua vida, é o seu dia a dia. Ninguém tá ali fazendo por você. Então, o julgamento existe? Existe, faz parte do ser humano. Mas também a gente não tem direito de ficar falando para os outros o que a gente pensa. E também tomar cuidado, ter um filtro para não poder se contaminar com algumas opiniões de pessoas que não te conhecem. Exatamente. E é isso. Então vamos encerrar aqui na câmera da frente. Gente, essa foi a Natália Assis, a Nath Assis. E se você gostou, então, curte o nosso vídeo, se inscreva no canal. Vou deixar também as redes sociais da Nath para vocês seguirem, tanto o Construa um Perfil de Sucesso, quanto a rede social pessoal dela. E é isso, gente. Esse foi mais um episódio do EVCast com a Nath Assis. E até o próximo.